Quando o Senhor veio a primeira vez, Ele veio até a terra, quando Ele veio em carne e osso, né, como diz o povo, Ele foi, Ele viveu, morreu, ressuscitou e falou que voltaria. E esse tema, o voltaria, é uma parte assim um pouco mais complexa, porque ele fala de escatologia. Ele fala, e o termo é parousia, que é a segunda vinda de Cristo. Nós falamos Maranata também. Ora, vem, Senhor Jesus. Mas o que tem junto, o que está no bojo de falar, ora, vem, Senhor Jesus. Porque nós queremos um novo céu e nova terra, amém? Eu sempre falo que eu gosto de ver o céu, porque eu fico imaginando o outro lado, como deve ser lindo. Se de cá o céu é lindo, quem tem visto o pôr do sol e tantas fotos do pôr do sol? Esses dias estávamos ali no Corumbá, na casa da Beth. Gente, a lua estava linda, porque a lua refletiu na água. Eu falei, Deus, como o céu é lindo. E quando está chovendo, o céu é lindo. E quando o sol está quente, o céu é lindo. E quando o céu está azul, é lindo. Então imagina como é do outro lado. Quem não quer estar do outro lado na presença do Senhor? Eu tenho ansiado por esse dia. Mas o Senhor, até que esse dia venha, o Senhor nos deixou algumas orientações. E o Senhor nos deixou alguns sinais para que nos preparássemos até que Ele venha, até que o Senhor Jesus volte para nos levar. E aí tem tantas questões: se nós vamos passar a tribulação, se não vamos passar, como será? Uma coisa eu sei. A Bíblia fala que o Senhor virá e todo olho verá, e Ele vai nos levar, e nós estaremos com Ele num lugar que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais enfermidade. E isso é uma glória. E eu aguardo esse dia, e eu anseio esse dia. E eu, como é? Não é a hora. Não é a hora ainda, a gente quer viver. A gente quer viver. Mas a Bíblia, abre comigo lá em Mateus. Quando a gente lê lá no sermão escatológico, presta atenção. Mateus 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vendes tudo isto, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra para que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que se não haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo lhe disse: acautelai-vos. O bispo falou sobre isso no domingo. Acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão. E de novo, e surgirão. E surgirão falsos profetas. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então, em testemunho a toda a gente. Então, gente, presta atenção. Quando o Senhor... Vamos ver se eu aprendi a mexer com isso aqui. Foi, não foi, Isaac? Ah, foi. Olha lá, eu destaquei algumas palavras, algumas expressões ali. Mas ainda não é o fim. Eu sei que nós hoje paramos e nós olhamos quantas situações, e nós até identificamos algumas ali, não identificamos?
Nação contra nação, reino contra reino. Olha, peste, fome, terremoto. Quem não tem visto isso hoje em dia? O bispo ainda falou que ainda fez um levantamento esses dias. Quantas coisas nós temos visto? Mas ainda não é o fim. E surgirão falsos profetas. E enganarão a muitos. O Senhor já nos deixou algumas dicas. O falso profeta, ele vai existir. E aí, no tempo, ele já existia. Porque quando nós falamos nesse falso profeta, nós entendemos o quê? Existe um falso profeta. E esse falso profeta, nós vamos falar dele hoje como anticristo. E o que é o anticristo? Quem sabe me falar? Tu tá sabido. Anticristo é aquele que se coloca no lugar... Pegou cola, né? É aquele que se coloca no lugar de... É o inimigo, é o oponente. E a palavra em grego é aquela ali, anticristos. Anticristo é aquele que se coloca no lugar de Deus. O que ele quer? O lugar de Deus. E o que nós mais fazemos para o nosso Deus é adoração. Então, se tem algo que ele quer, é ser adorado. Se tem algo que ele quer, que o anticristo quer, é o teu coração. E aí ele vai fazer tudo para ele conquistar, não vai não? Ele vai fazer de tudo. E principalmente ele vai te enganar. Principalmente ele vai mentir para você. Ele vai colocar na sua frente. E olha, presta atenção, é tão engraçado que uma coisa é fato. Todo mundo fala do anticristo, que é aquele que veio, e a gente já imagina aquele anticristo, bicho feião, de chifre. Lindinho dos olhos verdes, é legal. Gente, o anticristo, ele não vai vir como muitas pessoas antes desenhavam. Como aquele chifre, como aquele horroroso, como aquele feio, não. Ele vai vir enganando. E a Bíblia fala que ele vai enganar muitos. E esse enganar, não é enganar, gente, no sentido de que, assim, nós vamos ser enganados, e não é porque nós não conhecemos a verdade. Nós vamos nos deixar ser enganados porque o terreno vai começar a ser fértil para engano. Quantas pessoas hoje têm saído da igreja? Quantas pessoas hoje têm sido facilmente enganadas? Facilmente, a gente não precisa muito não, viu? Facilmente. Você entra numa conversa no serviço, daqui a pouco você já está concordando com o errado. Aí você já está, realmente, tem razão. Rapidamente, você é, vamos dizer assim, corrompido. Muito fácil. Você entra numa roda de conversa e a sua cabeça... Não, mas sabe que é mesmo? Porque hoje tudo está muito relativo, está tudo muito relativizado. Porque é algo da pós-modernidade. E esse termo de anticristo, nós vamos encontrar... Vamos ver, foi para frente? Gente, ele não quer ir. Ele não está me obedecendo. Aqui. Agora foi. Olha os termos onde nós encontramos o anticristo. E olha só, eu separei as palavras que mais identificam o anticristo. E esse anticristo não é algo assim, está surgindo agora. No tempo lá de João, do apóstolo João, ele escreveu lá o Apocalipse, ele escreveu as epístolas, já se falava dele. E olha as características dele. Eu coloquei o capítulo todo, mas eu separei e destaquei os versículos, tá? Se você quiser anotar e ler em casa depois. Filhinho, já é a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, presta atenção, ele vem, viu? Cuidado, ele vem. Também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Naquele tempo, já era a última hora. Naquele tempo, ele já estava esperando a segunda vinda. Naquele tempo, ele já falava Maranata, Maranata, porque a situação era complicada. Naquele tempo, não era fácil. E quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Por que era mentiroso? Porque naquele tempo, eles não aceitavam, a cultura grega não aceitava que Jesus tinha vindo. Ele não tinha vindo como homem.
Então, logo ele falou assim, olha, se começou a negar que Jesus não é o Filho de Deus, que veio na Terra, que passeou aqui como homem 100% em sua humanidade, eu já quero te falar, ele é anticristo. Ele se opõe a uma verdade que é real e que não é relativizada. É fato, Jesus veio à Terra e ele andou entre nós. E olha que 1 João 4,3 fala. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem. E presentemente já está no... O anticristo já está no mundo. Perdão. O espírito do anticristo já está no mundo. Como? Enganando. Enganando. Trazendo mentira. Mentira. Quantas e quantas mentiras. Que nós não precisamos orar. Você já viu aquela situação que está tudo tão ruim que alguém chega e fala assim para você, para que você vai orar como foi a vida de Jó? Para que você vai orar? Ele não vai te ouvir. Para que você vai clamar? Ele está te respondendo? Então, para que você vai pedir a ele? Ele começa com esse tipo de mentira. Aí você fala, realmente, nada acontece mesmo. Parece que quanto mais ora, mais a coisa piora. É ou não é assim? Quanto mais ora, mais piora. É. E aí você fala que é verdade, né? Ele já está aqui. E ele vai disseminando na nossa fé. E ele vai roubando a nossa fé. E ele vai nos enfraquecendo. Quanto mais a gente tenta se aproximar de Deus, mais distante a gente fica. Então, ele já está no mundo. O anticristo, no sentido de engano, de mentira, de roubar a sua fé, de enfraquecer você, ele já está aqui. E ele já está agindo. Ele age em mim, ele age em você. Ele está tentando, porque é algo dele. E olha que o 2 João fala, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. É simples assim. Ele veio só te enganar. Quem é o anticristo? É aquele que vem, e a Bíblia fala, e a gente pode até dizer assim, que esses que existem hoje são, vamos dizer assim, precursores do anticristo que virá mesmo, porque eles já vão preparando o caminho. E aí eu não quis, fiz até um estudo, mas eu não quis trazer, porque entraria num campo muito mais amplo, de quantas pessoas já dizem que o anticristo já apareceu. Ele já foi Hitler, ele já foi o Papa, ele já foi a Igreja Católica. Vários e vários já falaram. Por quê? Sempre tem aquela imagem. O anticristo virá? Sim. Todos que têm acontecido, que têm feito, que têm... Eu lembro de uma vez que nós tivemos um estudo aqui na igreja sobre aquilo que alimenta a nossa alma. Por exemplo, hoje em dia é muito comum a questão do homossexualismo. Se você não aceita, você é homofóbico, etc. e tal. Mas porque isso foi alimentado aos poucos no nosso cotidiano. É comum hoje. Então, porque nós fomos alimentando a violência, ela acaba se tornando comum, porque nós vamos alimentando algumas situações todos os dias. É comum. E tantas outras coisas que antes eram pecado e que a Bíblia é taxativa em outras situações, mas que é comum. Uma mentira. Você vai sendo enganado que você pode mentir. Você vai sendo enganado que você pode tirar o que não é seu. E aí você vai sendo enganado e vai enganando os outros. E nós vamos o quê? Construindo um terreno, preparando o ambiente, contextualizando para que o anticristo mesmo, o anticristo que é o anticristo, ele virá com seu governo, com sua fúria, e ele dominará por um tempo sobre a nossa vida, sim. No sentido, não que não existe o Senhor, mas no sentido de que Ele está tomando um terreno, o nosso coração. E as coisas estão sendo relativas. A verdade absoluta do Senhor, daqui a pouco nós vamos falar, no serviço nós falamos, certo? Mas ela começa a ficar relativa, porque faz parte da pós-modernidade isso. Tudo é relativo. Ah, isso é relativo. Ah, não tem problema. E nós começamos a ser enganados. E nós começamos a enganar. Neste sentido, o anticristo, que o 2 João fala, ele já está no mundo. Ele já está no mundo, mas ele está fazendo o quê? São os precursores que estão preparando o terreno. E aí, quando ele chegar, aí sim, aí nós teremos outros problemas. Estão entendendo até agora? Amém.
Abra a sua Bíblia. E aí, quem trouxe, quem não trouxe, leia com seu vizinho. Todo mundo vai ler agora. Segundo Tessalonicenses. E aí eu queria falar um pouco sobre alguns sinais que estão acontecendo, que já estão acontecendo, viu? Muitos já estão acontecendo, para que esse governo do anticristo seja, finalmente, né, infelizmente, tendo o seu domínio aqui na terra. Abre a sua Bíblia lá em 2 Tessalonicenses 2, 1, 12. 2, 1, 12. 2, 1, olha lá. Até coloquei lá, olha só. Está na tela. Se você não trouxe Bíblia, olha como eu sou boazinha. Ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes, presta atenção, sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, e somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios de mentira e com todo engano de justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Pesado esse texto, né? Eu já li esse texto 1000 vezes, acho que eu estou quase decorando ele. E eu separei algumas palavras que eu queria falar hoje. A primeira é a apostasia. A Bíblia fala que antes desse anticristo, e ali quando fala, então será revelado o iníquo, então será revelado o anticristo ali, que graças a Deus ele será, o Senhor desfará pelo sopro da boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, haverá um tempo de apostasia. E o que é a apostasia? Agora eu vou dar a cola de novo. Socorro, eu deixo você ler. Então acontecerá o tempo da apostasia. E o termo é aquele ali. Apostasia. Eu ia colocar o A. Apostasia. É o termo grego, que quer dizer separação, deserção, abandono. É esse termo ali, apostasia. É o abandono ou enrolei a língua, da fé de forma consciente. Presta atenção. Eu peguei essa palavra bem no original, porque eu acho importante a gente entender o que realmente foi escrito naquele tempo. Quando foi colocado o termo apostasia lá, ele quer dizer um abandono da fé de forma consciente. É consciente. Tem pessoas que estão abandonando de forma consciente. Elas sabem e estão abandonando. Será que não está acontecendo isso já, não? O comportamento apóstata caracteriza uma rejeição definitiva à verdade da palavra de Deus. É um estado de rebelião contra Deus. É um abandono dos mandamentos. É uma profanação do sagrado. E aqui eu queria falar dessa profanação do sagrado. Quando fala apostasia, e aí, por isso que lá em Tessalonicenses, gente, o livro de Tessalonicenses, na verdade, é mais escatológico do que Apocalipse.
Então, tem muito mais do fim do tempo em Tessalonicenses do que em Apocalipse. Porque quando foi escrito, escreveu o livro de Tessalonicenses, o povo achava, Jesus tinha morrido, mas falava assim, Jesus Cristo vai voltar. Então, o que eles estavam fazendo? Parando de viver, vendendo tudo. Não, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, não vão fazer mais nada. E aí Paulo fala assim, gente, calma lá. Não é assim, não. E aí eles estavam preocupados. E os mortos, o que vai acontecer? Meu Deus, e quem morreu? E agora? Calma. Os mortos vão primeiro. Calma lá, gente. A vida tem que acontecer. A vida vai continuar. E aí ele começa a falar termos escatológicos. Por isso ele fala da apostasia. E o povo estava meio atribulado. Só que a apostasia, quando ele falou assim, olha, vai acontecer uma profanação, a pessoa vai deixar tudo. E essa profanação aí, o povo lá entendia, porque já tinha acontecido uma profanação lá em Daniel, que foi o tempo do abominável da desolação. Se vocês quiserem ler o texto depois, eu deixei ali. Quando Antíoco entrou, ele tomou o templo, ele entrou e ele sacrificou um porco no altar do Senhor. Então o povo sabia disso daí. Depois teve Tito, que entrou lá, lembra quando Jerusalém foi destruída, e um pouco antes, aí veio lá, derrubou lá todo o templo, e Tito veio e andou com cavalo dentro do templo e fez toda aquela profanação. O povo sabia, era como um abominável da desolação, era um horror aquilo ali. Era uma profanação, é entrar no templo e estragar tudo. É a presença do Senhor e você está sujando aquele lugar, está contaminando o que é puro. O povo sabia daquilo ali. Falou assim, olha, isso é um tempo de apostasia. É um tempo que as pessoas não vão se dar conta do que é profano, do que é santo, do que é sagrado, da presença do Senhor, da unção do Senhor. Isso ali eles sabiam. E as pessoas estavam ficando, tá bom. E esse tempo da apostasia, ele acontece com a gente hoje. Eu estava vendo alguns lugares, por exemplo, o berço lá na Europa, quando teve Lutero, e teve lá as 95 teses, que foi a reforma protestante. Gente, hoje a Europa está praticamente desviada. Desviada. O lugar que se pregou a palavra do Senhor, que começou, que evangelizou. Os Estados Unidos, que já foi o grande celeiro missionário. De lá vinham missionários, de lá vinham as pessoas para falar. Quantas pessoas foram evangelizadas? O meu avô, a gente está lembrando aqui, o nosso avô foi evangelizado. Gente, nosso avô é dos interior. Veio gente dos Estados Unidos e pregou. E hoje nós temos uma descendência santa diante do Senhor. Como estão os Estados Unidos hoje? Tá bom, não vamos falar dos Estados Unidos, não vamos muito para longe, não. Vamos falar aqui do nosso Brasil. Sabe, aquele avivamento, aquelas pessoas que vinham com poder, que oravam, e as coisas aconteciam. Sabe, Deus falava e profetizava. Quantos profetas hoje nem têm ido mais à casa do Senhor? Não tem ido. Então, é um tempo, esse nosso tempo, ele está sendo, é um ambiente que está sendo preparado. E olha, que ainda não é o fim. A Bíblia fala que é só o princípio das dores. O princípio das dores. Lá em 1 Timóteo, fala que nós estamos nesses últimos tempos, muitos iriam apostatar. Abre lá para mim 1 Timóteo. Tem que ser rápido, porque o meu tempo está acabando. Alguém abriu aí 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Misericórdia. Nos últimos tempos, algumas pessoas, sabe o que elas vão fazer? Elas vão se distanciar do Senhor, dando ouvido à palavra de demônios. De demônios, gente, isso é muito sério. Nós estamos num tempo bem... É ou não é preocupante isso? É o abandono da nossa fé. É a facilidade que a gente deixa a fé. É a facilidade que a gente para de orar. É a facilidade que a gente para de crer. É a facilidade com as lutas, a gente para de acreditar que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor pode fazer o milagre.
Esse é o tempo agora. Nós estamos assim. Qualquer coisa, a fé acaba. Desmoronou, acabou, sucumbiu. Não tenho fé, não vai dar certo mesmo. Eu já sabia que isso não ia acontecer. Né? Já viu como aquela história que o homem vai lá e fala assim, a Bíblia fala que se eu orar, eu posso falar para esse monte, lança daqui, ele vai sair daqui. E aí ele foi lá e falou à noite assim, abriu a janela e falou assim, monte, lança-te daqui. E foi dormir. Aí no outro dia ele levantou, eu te falei que você não ia sair do lugar? Ele já foi lá, te falei, ele não ia sair do lugar. A gente já vai sem acreditar. É o tempo que a nossa fé está sendo minada. É um tempo de abandono da nossa fé, o tempo de apostasia. E aí ele fala mais. Vou correr com o tempo. Ele fala lá no texto antes. Não foi. Ele fala um texto antes, e se manifesta o homem do pecado. E se manifesta o homem do pecado. Está falando da apostasia, essa é a revelação. E a palavra também é a amartia. É não ter parte, é errar o alvo. E a amartia é pecado. É o homem do pecado, ou o homem da iniquidade. Iniquidade, nesse sentido aí, é o homem que não tem moral, que não tem caráter, que vai contra as regras, que vai contra a moralidade. É errar, é desviar-se do caminho da retidão e de honra, é fazer andar no erro do pecado e na ofensa, é desviar-se da lei de Deus, é violar a lei de Deus, é a violação da lei divina em pensamento ou ação. É um conjunto de pecados cometido por uma única pessoa ou várias. Esse é o caminho que está sendo preparado para o anticristo vir. Então, quando o anticristo vier, a revelação do homem, o pecado, a iniquidade já está tão comum, que eu acho que a gente não vai nem notar quando ele chegar. Vai estar assim. Gente, quantas pessoas estão se desviando do caminho da retidão e da honra? Como nós temos falado de honra aqui na nossa igreja? O apóstolo tem falado isso há quantos anos? O caminho da honra, o caminho da honra. Hoje, é comum desonrar pai, é comum desonrar mãe, professor, diretor, autoridade, e por aí vai, né? Nós nem vamos entrar em tantas questões. Mas é a revelação do homem. A coisa é feia, vamos pular. Por quê? É o que conduz o pecado. É o homem que conduz ao pecado. E neste aí... E aí eu, infelizmente, vou ter muito tempo, que essa revelação do homem do pecado, a Bíblia, e quase todos, e 90% dos estudos que eu vi, que eu li esses dias, que eu assisti vídeo, vai levar lá para o Apocalipse 13 e 17, que fala da besta. A besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. É uma besta, se alguém quiser ler depois, você vai ler e você vai ver como você... Gente, isso realmente está acontecendo. Porque é um governo que vem, que ele vai dominar. Ele vai dominar e ele representa o quê? Um governo, ele é político, ele é religioso, mas ele vai dominar de uma forma que vai perseguir, ele vai dominar de uma forma que vai tirar a santidade, que não vai mais ser aquela vontade de santidade do nosso coração. Ele vai trazer esse jugo sobre a nossa vida. E aí a Bíblia fala, eu não vou voltar ao texto, que fala que vai ser como? Segundo, qual o texto lá? Segundo a eficiência de Satanás? Segundo a eficácia de Satanás. E então será revelado. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás... Ele vai ser com a eficácia de Satanás. Gente, pensa em Satanás roubando, matando, destruindo. E eu sempre brinco lá em casa, né? Que a gente brinca com o diabo com arminha de água, né? A gente está numa verdadeira batalha espiritual, o negócio está feio, a gente está brincando de arminha de água. Brincando, né? Não é nem essas nerf de criança. E o diabo está potente, com arma poderosa em cima da gente. E o diabo está vindo para destruir, para massacrar. Para acabar com a nossa família. Ele não está brincando em serviço. E a gente está com a aguinha de nerf. E fica brincando com uma coisa séria. Nós estamos em uma batalha espiritual. Eu estava vendo um estudo de um pastor e eu falei, meu Deus, como a gente é
despercebido da situação. Meu Deus, Jesus Cristo realmente está à porta. O mundo está sendo preparado porque o anticristo virá e a gente está brincando. É uma batalha espiritual que nós temos vivido e nós ainda às vezes não temos consciência disso. E ele virá. E ele é ungido pelo diabo. E ele vai ser a própria personificação do diabo. E aí a gente pode usar lá Apocalipse 13 e 17, que é a besta. E aí as pessoas podem falar que tem a marca da besta, que tem o 666, que pode ser. Aí uns falam que é o chip, outros falam, né, já falaram até da vacina que o bispo Adilson falou aqui, o Edinho falou domingo. Alguns falam que é a marca, que é a vacina, outro fala que é na testa, outro fala que é um chip, outro fala que já tem, nos Estados Unidos já tem, outro fala que não vai colocar. Tem um monte de interrogação que nós ainda não temos respostas. Existem várias interpretações? Existem. Existem várias especulações? Também existem. E aí eu estava vendo, porque eu gosto de ver o que as outras pessoas, outras religiões pensam disso. E aí outras religiões também falam a mesma coisa. E não só nós, como evangélicos, comunidade, batista, assembleia, mas Mórmon fala a mesma coisa, Adventista fala a mesma coisa, e nós somos tidos como cristãos. Testemunho de Jeová, o iníquo é fortíssimo para eles. Eu li alguns estudos de Testemunho de Jeová esses dias, e eu tentei ver como eles falam. E aí fala também do filho da perdição. E a palavra ali é apoleia. É destruição, ruína, perda, perecimento, ruína eterna. É uma deteriorização, é uma destruição que consiste no sofrimento eterno no inferno, destruição que consiste na perda da vida eterna, miséria eterna, personificação do mal, uma personificação da rebelião contra o próprio Deus, vindo segundo a eficácia de Satanás, e alguém absolutamente perdido. É feio, né? Esse anticristo é cabuloso. É feio esse negócio aí, não é legal, não. É feio. E aí, se a gente parar, eu estava vendo sobre esse filho da perdição, eu não coloquei ali no texto, porque ia ficar muito grande. Mas esse termo ali, o filho da perdição, a palavra apoleia, é o mesmo texto usado para Judas. Quando Judas traz Jesus, é o mesmo termo, o filho da perdição. E é o mesmo termo que levou Judas à morte, o traidor. É a mesma coisa. Por isso que é um termo que traz essa ruína, perda, perecimento, é algo eterno, é uma miséria eterna. Depois que Judas traiu Jesus, o que é que ele sentiu? O que é que eu fiz? Meu Deus, e agora? Não dava mais, porque é o mesmo termo. Esse é o cenário que está sendo construído. O filho da perdição. O homem do pecado. Deixa eu ver se eu falei. Eu acho que eu pulei um slide ali. Eu só queria enfatizar que eu achei interessante isso aí, que Paulo ensina que o anticristo será um homem individual do pior caráter, instigado pelo diabo a tentar se colocar como Deus. É um cabeça que já existe, mas que em algum momento chegará ao seu ápice, com a manifestação plena da apostasia. E João também, só que João traz aqueles 5 versículos que eu mostrei, e ele emprega do poder corrupto e da influência hostil aos interesses cristãos, especialmente que está operando em falsos mestres que vieram do seio da igreja e estão engajados em disseminar o erro. E eu gostei dessas duas posições porque as duas são ruins. As duas situações são ruins. O anticristo, quando ele vier, e tem um pastor que eu gostei do estudo, porque ele fala que esses precursores, que já têm vindo, que já estão no mundo, com toda a sua influência maligna, com toda a sua influência que tem de certa forma, conquistado espaço no meio cristão, no meio daqueles que professam o nome do Senhor, ele ainda não chegou, de fato e de verdade, porque ainda não chegou à medida do pecado dos amorreus. Que é aquele assim...
E ele até deu um exemplo que é como água fervendo. Ou leite, né? Hoje em dia não se usa mais que a caixinha de leite, né? Mas a gente, quando era menor, nós víamos o leite fervendo. E ele ia subindo, 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 subindo até transbordar. Quem nunca derramou leite, não é? Você vira e o leite derrama. Mas quem quiser fazer a experiência, faça com o café, por exemplo. Coloca o café para ferver, ele vai subindo, 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 ao ponto de transbordar. E aí esse pastor fala assim, esse anticristo, ou anticristo que virá, em pleno satanismo, com governo, com fúria, com destruição, ele está sendo preparado o caminho, porque o pecado ainda não chegou à medida dos amorreus. E eu gostei da expressão dele, eu falei, é verdade, né? Porque o Senhor tem permitido. E aí, o homem tem sido enganado, e tem sido influenciado, e tem influenciado, e acaba sendo influenciado por essas hostes malignas, por esses anticristos, no sentido de que tem negado a fé, que tem negado o Senhor, que não tem se posicionado em santidade. E isso está subindo. E uma hora, isso vai chegar até o céu. Como foi lá em Sodoma e Gomorra, como foi no tempo... que o João até falou aqui, domingo, do dilúvio, isso está subindo. E eu sempre vejo que isso está chegando às narinas do Senhor. E uma hora isso vai transbordar. E será o momento, então, que esse anticristo, ele será revelado com fúria, com muita fúria. E aí ele fala... aquele que o detém. Lá no texto acima, que nós lemos, ele fala assim, eu vou ler aqui para não voltar ao texto. Vocês estão entendendo, gente? Estou muito rápida? Não. Perdi o versículo. Perdi o momento. Mas tem o versículo que fala, aquele que o detém. Perdi o versículo. E quem é aquele que detém? Quem é que está impedindo que o anticristo se manifeste até o seu tempo determinado? Algumas pessoas acham que é a igreja, em adoração, que há um povo ainda, sabe aquele povo que chama pelo nome do Senhor, aquele povo que clama, aquele povo que ainda se ajoelha, aquele povo que não se dobra diante de Baal, aquele povo que crê. Existe uma igreja ainda assim. Ainda existe a igreja assim, que se prostra diante do Senhor, que crê que o Senhor um dia virá e com o sopro da boca Ele irá desfazer toda essa obra, que está esperando, que aguarda esse dia, que anseia esse dia, que olha e fala, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Existe esse povo, existe o Espírito Santo, que ainda está no nosso meio. Quando o Senhor foi, Ele falou, mas eu vou mandar o Espírito Santo. E Ele que está aqui, esse Espírito Santo, que está aqui nos convencendo de todo pecado, justiça e juízo, Ele detém, porque ainda existe o Espírito Santo. Sabe aquela luzinha vermelha quando a gente vai pecar, que aquela luzinha fala, tu, não faça, você está em pecado. Não faça, você vai se dar mal. Não faça, isso é pecado. A luzinha é o Espírito Santo. Eu sempre falo isso lá em casa. A luzinha é o Espírito Santo, não faça. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Tessalonicenses 2,7. Obrigada, Leila. Aquele que o detém. Então, alguns falam que é a igreja, outros falam que é o Espírito Santo. Esse outro pastor que eu comentei, eu gostei da analogia quando ele fala que o pecado não subiu até a medida dos amorreus. É isso. Ele ainda o detém, porque ainda não chegou. E se nós estamos pensando que os tempos estão ruins, a gente sempre brinca, nada ruim que não possa ser piorado. Nada ruim que não possa ser piorado. Haverá um anticristo final que personificará em seu nível máximo esse espírito de maldade e oposição ao Senhor. O anticristo virá para ser o cabeça do sistema maligno que já existe. Já opera com seus precursores, mas no fim dos tempos irá operar com uma plenitude de apostasia e maldade. Entendendo o que é apostasia, imagina como isso ficará no final. Imagina você sendo deixado, abandonado, você abandonando a palavra, a verdade,
aquilo que nos sustenta, que sustenta a nossa fé, que sustenta os nossos princípios, que sustenta, vamos dizer, até as nossas emoções, que traz um equilíbrio. O fim dos tempos, quando esse anticristo final ele for personificado, o domínio dele espiritual, o domínio dele político, imagina como ficará. Esse é o anticristo. Assim será o anticristo. Alguns creem que tribulação, vamos ser arrebatados antes, vamos ser depois, que vai ter a grande tribulação, que não vou, que é passar por milênio, por amilenista, e depois semana que vem ele vai falar mais sobre isso. Na outra semana que vem não tem. Ele vai falar sobre o milênio e etc e tal, e por isso eu não falei. Mas eu queria falar sobre esse anticristo da maneira que a Bíblia fala. Eu queria que vocês entendessem esse anticristo. Eu fiz um outro estudo sobre a besta, mas eu queria que... Não adianta ficar falando de escatologia e a besta. E é importante, sim, é muito importante. E eu sei que nós vamos ter oportunidade, mas eu queria que vocês entendessem aqui, na Bíblia, de uma forma assim, gente, é isso que a Bíblia fala do anticristo. Ele é enganador. E ele tem influenciado. E as pessoas estão sendo enganadas. Existirá um anticristo que será a personificação do mal, da maldade. Eu não sei se vai ser governo, eu não sei como vai vir. Né? Algumas pessoas falam que talvez seja uma geração que vai chegar. Existe um estudo que fala que vai ser uma geração inteira. E essa geração vai trazer um domínio muito maligno. Não sei. Porque quando Paulo fala aquilo que o detém, o povo lá talvez soubesse. Porque ele falou assim, olha, eu já falei isso para vocês, estou repetindo isso para vocês. Então, ele sabia algumas coisas que nós não sabemos. E são apenas especulações. E nós podemos ter muitas interpretações, mas isso é o que a Bíblia realmente, verdadeiramente diz sobre o anticristo. Quando nós lemos, e principalmente esses versículos que eu quis separar, são esses versículos que falam muito a palavra anticristo. São estes versículos na Bíblia que trazem. Ele é mentiroso, ele não converte Jesus, ele já está no mundo, ele é enganador, ele tem operado, ele já existe, ele já está nos meus anticristos, no sentido de precursores, preparando um terreno. Você lembra quando Jesus Cristo veio, que a Bíblia fala que ele veio na plenitude dos tempos? Então, alguns estudiosos falam que o terreno está sendo preparado para que o anticristo venha e seja a personificação do mal. E aí eu queria concluir com vocês com um versículo que eu amo muito. E eu creio que seja essa palavra, o Edson até falou domingo. Isso é unânime na escatologia, essa palavra é uma das palavras mais escatológicas. Vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o nosso Senhor, mas considerai isto. Se o pai da família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Vigiai. Essa é uma das palavras muito escatológicas, se não uma das mais. Vigiai, porque você não sabe a hora. Eu não sei a hora. Pode existir especulações que algum Jesus já veio, que vai voltar, que não vai voltar, se é antes, se é depois, se eu vou passar a tribulação, se eu não vou, se eu vou ser arrebatado e o carro vai bater. Eu não sei. Eu sei que eu vou me encontrar com o Senhor nas nuvens. Eu sei que eu vou me encontrar com o Senhor nas nuvens. E vai ser um dia de glória. Disso eu não tenho dúvida. E lá em casa eu fico brincando. Já que eu morrer, não se preocupe. Eu vou estar com o Senhor. Eu vou estar com o Senhor. É a única certeza que eu tenho. E aí vai ser ótimo, que eu vou conhecer o céu do outro lado. Eu quero ficar aqui, não é a hora. Mas vigiai. Vigiai, vigia. Nós não sabemos a hora. E essa palavra é é imperativo ele. Vigiai. Não sei se vai ser hoje, eu não sei se vai ser daqui a pouco, eu não sei se vai ser agora.
Teve um pastor que fez uma experiência ali durante o culto, ele pregando, ele apagou as luzes e fez todo o tambor, o barulho de trombeta, né? E aí todo mundo saiu correndo, não ficou ninguém na igreja. Ficou uma irmãzinha sentada. Aí ele falou assim, ô irmã, glória a Deus, na hora que ela caiu durinha. Ela caiu durinha, ela estava morta do susto. Ninguém sabe a hora que Jesus vai voltar. Ela caiu dura. A irmã... Gente, na verdade, não pense porque nós estamos sentados aqui hoje num templo de adoração, nós estamos realmente vigiando. Não pense porque nós estamos aqui pregando, adorando, às vezes cantando, nós realmente temos essa certeza que o Senhor vai voltar a qualquer hora. Eu posso estar no meu serviço, eu posso estar aqui, eu posso estar na minha casa, mas eu devo vigiar. Porque a qualquer hora o meu Senhor vai voltar. A qualquer hora ele vai voltar. E a Bíblia fala que será como ladrão. Quando você menos esperar, que ninguém espera ladrão, espera. Quando você menos esperar, ele vai chegar. E como está a minha vida? E como está o meu coração? E como está a minha vida de adoração? Como está a minha vida de perdão? Como está a minha vida de me prostrar diante do Senhor? Como está a minha vida de falar para o Senhor que eu confio nele, que eu creio que um dia o Senhor voltará? E a Bíblia fala que como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Eu amo esse versículo. E eu fico imaginando que a Bíblia fala que todo olho verá, todo olho verá, todo olho verá. Como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Todo mundo. Ele vai ver. E essa deve ser a nossa maior preocupação. De que o Senhor virá. E eu realmente preciso arrumar minha casa, como diz aquele livro, põe em ordem a sua casa interior. Eu quero sim, quando o Senhor voltar, eu me encontrar com o Senhor nas nuvens. Ao tocar da trombeta, Ele vai falar o meu nome, vai soar a trombeta e eu vou estar com o Senhor. Amém? Era isso que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham entendido que o grande dia vai acontecer, mas que nós devemos vigiar. Porque o anticristo ele não está brincando. O enganador não está brincando. Então, não brinque com a arminha de brinquedo, com a arminha de água, porque ele não está brincando. E ele virá. E esse anticristo, a personificação do mal virá, com fúria. E ele vem para perseguir e destruir. E ele vem para trazer miséria. Mas, glória a Deus, que a Bíblia fala que com o sopro... Pois é. Vamos lá. E a gente vai ficar de pé já a orar. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Amém? Vamos ficar de pé.